a todos, a minha saudação ao Márcio Klang, ao Biscaia. Sou Leonardo Chaves. Eu não vou fazer perguntas, Biscaia, mas eu tenho um dever histórico de fazer um registro. É que, afora toda essa sua atividade incansável em defesa da lei e do exato cumprimento do dever legal, existe um aspecto de atividade do Ministério Público que você sempre batalhou, que é a defesa dos direitos humanos. Neste sentido, a Assessoria de Direitos Humanos, criada lá nos anos de 1983, teve uma atuação no fim da ditadura militar de uma forma exuberante e, por isso mesmo, muito polêmica. Apreendemos telefones de tortura, aparelhos de tortura, liberamos africanos que estavam presos em navios aqui na costa, porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal se recusavam à época a agir. Denunciamos delegados de polícia torturadores, flagramos, doutora Wanda flagrou, em homenagem a homens como Cláudio Ramos, Luiz Fernando Freitas Santos e mulheres como Wanda Menezes Rocha. Além de outros como Hugo Gerck, Pinheiro, Celso Fernando de Barros, Vera Leite, Maria do Carmo Casanova, são pessoas que tiveram e têm, especialmente Cláudio Ramos, Luiz Fernando Freitas Santos e Wanda Menezes Rocha, nomes inscritos no Ministério Público como defensores primorosos dos direitos fundamentais. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente intervenção, Leonardo. É isso mesmo. Quer dizer, o exercício das atividades com respeito absoluto à dignidade da pessoa humana. Esta preocupação sempre esteve naquela oportunidade, quando criamos a Coordenadoria de Defesa dos Direitos Humanos, que também sofreu o enfrentamento da polícia. Na época, eu não me lembro quem era o chefe da polícia, mas baixou um ato proibindo a entrada de promotores em delegacia de polícia. Porque, que espetáculo. Proibiu. Não pode Quando eu promotorar. disse que vai ter um promotor para ver os abusos, as violências em cada delegacia, baixou, não entra mais. Então... Bom, da minha parte é também não é propriamente uma pergunta, ou mais de uma pergunta, mas é um depoimento rápido, porque Biscaia e eu vivemos momentos ímpares juntos, né? E tivemos que enfrentar juntos momentos difíceis nas nossas respectivas profissões e depois também no parlamento. Mas vamos, nesse momento do Ministério Público, Biscaia, você fez uma série de considerações e eu devo dizer a você que eu fiquei apavorada quando eu recebo aquela denúncia, que eu sei que foi elaborada também pelo nosso Zé Augusto. Mas quando eu olhei 3 nomes, 3 promotores assinando aquela denúncia, eu disse, meu Deus, o que é isto? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Geralmente vinha um promotor só, né? O promotor vinha, assinava e tal. Quando eu vi 3, eu disse, isso é muito grave. E eu disse, mas o que é isto que está na minha mão? É um exocet? É uma granada? O que é isto? Eu não conhecia aquelas pessoas. E, aos poucos, eu fui sabendo do que se tratava, né? Passei por aquilo tudo. E eu queria deixar claro aqui, neste registro que se faz da sua vida profissional, a tranquilidade que foi saber que era você que estava ali firme por trás. Foi uma tranquilidade. Foi uma tranquilidade para mim, que era uma juíza nova, não tinha... Inclusive, era substituta, eu nem era titular. Quer dizer, a qualquer momento eu podia ser movida. Não fui, porque existia naquele momento, na presidência do tribunal, um presidente da lavra de um Antônio Carlos Amorim. Mas, enfim, eu quero deixar claro que o fato de você estar ali e aquela firmeza do Ministério Público deu ao Judiciário a certeza do Ministério Público forte do lado. E, a partir daí, naturalmente, a importância para o Judiciário do Ministério Público
forte, do Ministério Público sério do seu lado, e tomando as suas atitudes, as atitudes que devem ser tomadas. Mas que bom, Biscay, que bom que você existe. E que bom, Márcio, que exista um projeto deste dentro do Ministério Público. Muito obrigada. Ela, como eu, passaram por 3 fases que as pessoas que agem com correção e independência num caso desta importância. A primeira fase é a tentativa de cooptação ou de corrupção. O que aconteceu comigo, o presidente da Assembleia, deputado Zé Nader, foi ao meu gabinete e me ofereceu 1 milhão. Depois não consegue corromper, passa a intimidação, as ameaças constantes, que em alguns momentos, você uma carta com uma caveira, isso não é nada, mas tem alguns episódios mais concretos, que também não temos condição de mencionar, mas que indicam que as ameaças eram sérias. E a terceira fase é a tentativa de desmoralização. Então, você como eu, tivemos essas 3 fases na luta dentro desse processo. Eu quero me aproximar do Biscay por uma razão muito simples. O Biscay é, para mim, a pessoa mais importante do Ministério Público brasileiro. É uma lenda viva do Ministério Público e, sobretudo, um homem de caráter inabalável, um homem reto, um homem sério e um homem de coragem. Não se faz isso todos os dias. E nós saímos com a certeza que você tinha construído com a sua liderança o maior Ministério Público da história brasileira até aquele momento. Você foi o primeiro Procurador-Geral de Justiça que saiu na capa da Veja por atos de importância, atos de homem de coragem, homem de honestidade. Eu sou orgulhoso de ser seu amigo, é só isso. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. E conheço o Biscay desde a época de OAB, né, na comissão universitária, enquanto estagiário. Começamos lá uma amizade. Mas eu quero dizer que o Biscay é realmente de suma importância para os novos. Por isso nós criamos na Corregedoria o Conselho de Decanos, do qual o Biscay é membro, e já teve, né, a oportunidade de falar para os novos exatamente sobre essa questão da investigação do Ministério Público, da Central de Inquérito. Mas gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso momento atual em termos de Ministério Público, Biscay. Como é que você vê hoje o futuro do Ministério Público? Obrigado. Pedro, evidentemente, a instituição ela tem um grande apoio da sociedade, isso é essencial. Então, ela tem que agir com absoluto rigor para que o Brasil deixe de ser o país da impunidade. Ela tem que ter preocupação com a dignidade da pessoa humana sempre. É um aspecto talvez mais delicado, mas dele não se pode abrir mão. O enfrentamento do crime organizado com respeito à dignidade da pessoa humana. E esta deve ser a nossa bandeira. Por outro lado, nós temos que enfrentar essa campanha com absoluta hombridade, cabeça erguida. O Ministério Público, agindo dessa maneira, está assim. Eu enfrentei lá muitas vezes tentativa da lei da mordaça. Nós enfrentamos, Denise, que querem calar o Ministério Público, quer dizer, uma coisa absurda. Outras iniciativas daquilo que são dentro da atuação dos direitos difusos, quer dizer, transferir a presidência dos inquéritos civis para delegado de polícia, tem várias iniciativas lá. Temos que enfrentá-las todas. E com relação a essas questões que envolvem os direitos e garantias e vencimentos, eu também defendo que a Constituição seja cumprida. Quer dizer, que haja correção como todas as instituições. Temos que ter autoridades no Poder Judiciário, no Ministério Público, que digam, a Constituição prevê que os vencimentos sejam reajustados. É isso que nós devemos lutar. E não defender questões que muitas vezes são indefensáveis. Decorridos 30 anos da Constituição de 88, o Ministério Público cumpriu o mandato social que recebeu do povo brasileiro. É um mandato
O povo brasileiro conferiu um mandato, quando deu aquela estrutura de atribuições que são ímpares em todo o mundo. Não há no mundo civilizado um Ministério Público com tamanhas atribuições. Nós somos privilegiados, em primeiro lugar, por concluirmos um curso superior no nosso país, que é uma minoria privilegiada. Mais privilegiados por ingressar numa instituição como essa. Agora, isto significa uma responsabilidade social imensa em um país injusto, desigual, corrupto e violento. Nós temos que ter consciência disso. Então, temos que permanentemente cumprir nossas atribuições com essa consciência. Gente, eu queria agradecer a presença de todos, Biscaia, todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, Biscaia.